eu sou Andréa Zimmermann, da Matrix, e este é o podcast Líder Transformadora, criado para te inspirar a partir da história de mulheres que protagonizam e trabalham com grupos e equipes. Estamos hoje aqui com Thalita dos Anjos. Thalita, ela é nossa parceira, é uma facilitadora maravilhosa. A gente vem acompanhando a trajetória da Thalita já há alguns anos, com muita alegria, e é você que vem contar essa história hoje, né, Thalita? Fala pra gente com o que você trabalha atualmente, o que você faz, sua formação, conta um pouquinho de você. Maravilha, obrigada, André Zimmermann, obrigada, Renata Navega também, por essa oportunidade de partilhar um pouquinho da minha história. Eu que fui advogada durante 4 anos, né, e não me via realizada nessa área, e realmente em 2012 eu fiz todo um processo de autoconhecimento para buscar o que seria a minha vocação, né, o que realmente eu queria deixar como legado. E nessa busca eu encontrei a área da sustentabilidade, fui estudar em São Paulo, fazer um MBA em gestão de negócios socioambientais e em seguida eu descobri através do Gaia Education e a Andrea Zimmermann como minha professora no Gaia essa área da facilitação, que até então eu não tinha notícia, era algo muito novo para mim. E tão logo eu fiz a formação com a Matrix, né? Eu realmente identifiquei assim eu costumo dizer que eu sou ativista do diálogo, né? Eu tenho muito carinho por essa atuação que hoje eu exerço até hoje, né? Na verdade, desde 2014 até aqui, desde a formação da Matrix, com muita paixão. Então, assim, é um dos trabalhos que mais, porque eu tenho outro, né, outra função também, que eu sou gestora de uma ONG que oferece serviços de educação jurídica, né, inovadora, e a gente busca também impactar socialmente de outras formas, mas a atuação como facilitadora, eu costumo dizer que me abriu uma visão de mundo, né? Eu pude conhecer diversos públicos, a realidade do Brasil, trabalhando de norte a sul, viajando e trazendo também aquilo que eu acredito, né, que é realmente uma facilitação de processos que tragam a participação social para o foco da nossa atuação como sociedade, né? Então eu sou muito feliz e grata por essas mestras maravilhosas que me trouxeram até Nossa, aqui. que maravilha! Assim, eu fico muito contente de te acompanhar. Eu me lembro do dia que a gente se conheceu lá no Gaia. E quando eu cheguei para dar aula no Gaia, que é um curso voltado para a sustentabilidade, para escolhas sustentáveis na vida, né? Eu me lembro o quanto que eu usei várias técnicas e eu pensei cada momento que o aprendizado ia ser construído a partir da participação de cada pessoa. E essa é lindo porque dá para usar facilitação também nessa perspectiva de educação. Com certeza. Mas eu queria puxar um pouquinho essa história ainda que você disse que fez uma virada na vida em 2012. Mas como que estava a sua vida antes, né? Essa cara, eu queria que você contasse um pouquinho de como que estava essa sua vida antes, o que te levou a buscar tanto, né, esse outro caminho e também quando você encontrou e que você viu essas técnicas de facilitação, o que te fez escolher fazer a formação nessa área, enfim, e dar esse passo, né? Porque é um passo de coragem para trabalhar de uma forma autônoma, empreendedora, né? Conta para a gente um pouquinho dessa história antes de você chegar nesse lugar que você está hoje. Maravilha. Então, eu fazia a faculdade de Direito, levava uma vida classe média aqui em Brasília, em que todos pensam em concurso público, né? Só que eu era extremamente frustrada, assim. Durante a faculdade mesmo, eu já externava, né, esse meio anseio de fazer algo que eu acreditasse, que eu gostasse, mas eu não sabia que isso era possível, assim, porque todos tinham aquele mesmo caminho já meio que traçado durante a faculdade, né? Não, o negócio é concurso público, é pensar na estabilidade, mas eu muito inconformada nesse meu lado, assim, que busca realmente um significado, nunca se aquietou, assim. Eu sinto que ficou essa angústia, né? Então, quando eu fui advogar, eu me lembro muito bem, assim, que não fazia sentido atuar para o público que eu atuava, defendendo as causas que eu defendia, né? E aí eu cheguei à conclusão de que eu ia tentar, pelo menos, me autoconhecer para entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu cheguei num processo meio. Não cheguei a ter uma depressão, mas eu fiquei triste durante muito tempo, sem querer ir trabalhar,
né? Eu prefiro ficar doente do que ir para o escritório, sabe? Então, eu tive um processo, assim, de muito questionamento e resolvi investir em entender esse questionamento. Então, em 2011, eu realmente mergulhei em todos os tipos de terapia, ferramentas que eram possíveis, assim. E em 2012 eu comecei justamente a conhecer esse novo mundo, que era um mundo que até então, né, vivendo a vida que eu vivi em Brasília, com as pessoas que eu conhecia do direito, não era nem imaginado, assim, essa coisa da sustentabilidade, impacto social e tal. Mas aí eu achei interessante que a partir do momento em que a gente dá o primeiro passo, né, que o mundo se abre, as redes acontecem, as pessoas que podem te apoiar estão ali, né, parece que te esperando, né? Então foi assim, realmente um passo de coragem. Eu fiquei durante muito tempo num limbo, assim, mas eu digo que antes, né, de dar esse passo, eu acho que eu era meio que um zumbi. Eu não vivia a vida parece que não passava por mim, né? Sim. Então, eu sinto que a partir desse momento que eu decidi me jogar, me lançar no novo, o mundo todo se abriu e eu comecei a conhecer pessoas incríveis como vocês, né? Eu lembro também da Renata no Gaia. Você chamou ela em um módulo específico para ajudar a fazer um café mundial dentro do Gaia Education, Foi, né? acho que foi no Jardim Foi no Botânico. Jardim Botânico, Isso. eu me lembro exatamente. Eu falei, gente, que coisa diferente, né? O que elas fazem? Realmente tem toda uma proposta ali de uma construção que também é muito lúdica, é muito gostosa, né? Nem parecia que era uma aula. Então, assim, mas até então, nem imaginei que eu ia trabalhar com isso, né? Porque realmente foi, assim, um processo, eu acho que de muito amadurecimento também, de entender quem eu era. Até então eu não sabia Sim. os meus dons, as minhas habilidades, né? E eu me lembro que em 2014, quando eu fui fazer o curso, né, da Matrix, de moderação de grupos, né, que a gente chama, eu também não sabia que era isso. Mas alguma coisa, o seu convite, alguma coisa me bateu, assim, eu estava num limbo tão, tipo, não sei para onde que eu vou me juntar com pessoas que eu acredito, vamos ver o que que é isso. Eu fui mais nesse sentido, assim, da curiosidade, eu me lembro até que eu peguei uma bolsa, né, com vocês, em que a gente fazia uma partilha lá de prestação de serviços em troca de uma parte do curso, e para mim foi muito importante, assim, contar, porque até então, né, eu tinha pedido demissão, eu pedi demissão antes de ter outro trabalho, então eu fiquei durante Uau. uns 2 anos, né, sem qualquer E nessa remuneração época você com morava os meus com os seus pais. pais, então foi bom que você tinha esse apoio, né, Tinha, para super, conseguir se ter um super. apoio material e dar esse passo, né? Não, com certeza. Assim, foi muito difícil para minha família também aceitar, né, que eu ia pedir Uhum. demissão naquele contexto. Inclusive, o meu chefe do escritório falava: Não, eu não vou te demitir. Eu tentei me demitir várias vezes e ele falava: Isso é crise, vai passar. Então, assim, até a gente realmente bancar nessa Sim. decisão e falar assim: Não, realmente não faz sentido o que eu faço, e ter pessoas que também acreditam na gente, né? Uhum. É um caminho, a gente Sim. passa por alguns bocados, assim. Mas eu tive essa sorte de conhecer a facilitação nesse momento, né, de transição profissional, e eu me apoiei muito nessas consultorias para depois ir tendo um fôlego para saber, não, é isso mesmo e tal, tá sendo legal, tá fluindo bem, Uhum. né? Os projetos estão chegando, as parcerias com pessoas que são muito coerentes com aquilo que eu acho que é um novo mundo, que a gente precisa construir, né? Então foi mais ou menos assim. Ai, que bom. E aí, Thalita, bom, aí você, pelo que eu entendi, você tinha essa condição de saiu de um trabalho, olhou e viu que não estava fazendo sentido naquele momento mais aquela escolha que você fez, que muitas vezes a gente tem que fazer na graduação ou em algum momento, né? Ou alguma coisa leva a gente para um Uhum. caminho. E que lindo! Eu assim, eu me encanto muito de ver que você teve essa coragem, né? E a gente espera, né, que você que está assistindo, que você se inspire nisso também, porque não é fácil dar esse Não, não passo, é. né? Acho que quando a gente está vivendo um momento de dúvida, Uhum. um momento em que a gente se questiona, mas as outras pessoas também questionam, né? A gente meio que trocar o certo pelo duvidoso, como assim, né? Eu estou saindo Uhum. de um emprego fixo, mas que não está mais fazendo sentido para mim Uhum. e escolhendo protagonizar, escolhendo empreender ou escolhendo
fazer consultorias ou trabalhar com grupos, que é esse que o caminho de uma liderança, o caminho de uma facilitadora propicia, né? É um passo de muita coragem. Eu me encanto de ver isso, e que bom que você deu esse passo. E depois, como é que foi? Assim, você fez o curso, e depois como é que foram como que se transformou em resultados concretos? Seja disso que você falou, agora você sente que tem realização, mas o que foram? Você pode contar para a gente? Para que também? Porque às vezes você que está aí, talvez pense, o que é ser facilitadora, né? A gente fala que facilitar é você estar liderando grupos, você está conduzindo diálogos, você tem um grupo de pessoas que precisa de um método, que precisa de uma técnica, que precisa melhor dialogar para chegar a um entendimento junto. Isso às vezes é muito abstrato, né? E conta para gente assim, como que foi a sua trajetória depois que você fez o curso? E você falou também que teve esses apoios, oportunidades. Conta para gente, como que isso se transformou em resultados concretos na sua vida? Eu costumo dizer que se flui é porque é o seu lugar, né? Então, assim, eu me lembro que antes de terminar o curso da Matrix, eu fiz a minha primeira facilitação contratada pela WWF. Nossa, que coisa boa, Foi, eu nem me lembrava foi. disso. Ou seja, antes de terminar o curso, você Sim. já teve uma oportunidade e já pagou o curso? Esse primeiro trabalho, será? Eu acho que ele chegou a pagar o curso. Pelo Uau, que eu me que lembro, bom. foi bem sincrônico, assim. Eu nem Uhum. acreditei. Eu falei, como assim? Caiu no meu colo. Eu lembro que a última aula era sobre relatório e eu não peguei a última aula. Porque eu tive que facilitar um curso, né? Então, ou facilitar uma consultoria já com a WWF. Então, aí eu falei, gente, que interessante, né? Eu fiquei 2 anos sem remuneração, de repente eu faço um curso, nem termino o curso, eu já estou trabalhando com isso. E realmente eu acho assim que quem nunca moderou, nem sabe que existe, né, essa função. Muitas pessoas que eu converso até hoje não sabem, né, o que é um moderador, o que é um facilitador. Eu acho que a gente fica é, meio que num contexto assim realmente de será que isso vai dar futuro, né? Tipo, será que isso dá dinheiro? Como é que as pessoas vivem, né, disso? Mas como eu tive logo de cara nessa oportunidade, falei, bom, tem alguma coisa aí. Eu não sei o que é ainda direito esse mercado, como é que funciona esse ecossistema, né? Como é que eu vou ser chamada para outros trabalhos? O que aconteceu dentro do curso, uma pessoa que trabalhava na WF precisar e aí não tinha ninguém com agenda e eu acabei, né, sendo contratada. Então, eu acho assim que realmente é um contexto, né, muito novo. E não é todo mundo que tem esse perfil de se lançar numa inovação, né? Seja ela de qual for. A gente até fala da curva da inovação, que tem aqueles que adaptam inicialmente a uma ideia inovadora e depois que a ideia já começou a rodar, os demais aderem, né? Então, eu acredito que isso acontece na vida também, né? Para você se lançar num ecossistema como esse, você tem que ser uma pessoa curiosa, uma pessoa desbravadora, uma pessoa que se dá uma oportunidade, né, de viver uma vida mais autêntica e autoral. Então, como isso já era o meu perfil, eu já tinha, né, muito essa sede, né, por viver o novo, por construir o novo mundo e tudo mais. Eu falei, não, eu acho que é por aqui, né? Não sei ainda o que vai dar, mas está fluindo, então vamos junto, né? E aí, quando eu comecei realmente a entender, nossa, é muito lindo esse trabalho, porque a gente trabalha com todos os públicos, a gente conhece a diversidade brasileira, que eu acho a nossa nação assim, incrível, né? De pessoas mesmo, de perfis. E quando a gente está nesse papel de sermos a tecelã, né, de algo que vai ser construído por essas pessoas que já são incríveis, gente, não tem como dar errado, entendeu? Porque eu estou aqui fazendo o melhor papel, que é um papel construtivo, um papel neutro, né? Um papel de realmente trazer as pessoas para um lugar de diálogo, Para de trazer o melhor participação, delas, né? para potencializar o melhor delas. Então, eu acho que a facilitação ela veio cumprir com aquele anseio que eu tinha de causar alguma diferença, né? Porque quando a gente vê, eu tive experiências, por exemplo, de facilitar a criação do primeiro fundo quilombola do Brasil, né? Que foi feito lá no Pará. E a gente estava lá com quilombolas, mineradora, ONGs, Ministério Público, cada um com uma visão completamente diferente do processo. E a gente terminar com todos, sabe assim, elevados pela construção e fazendo uma roda de dança de quilombolas. Eu falei, gente, 100 pessoas dançando juntas.
Falei, não, é isso mesmo, sabe? Eu acredito que a gente está num lugar que traz mesmo esse gosto da realidade. Eu não vejo só o nosso trabalho assim como uma função de meio. Eu consigo ver, né, o produto daquilo que a gente Sim. está criando junto com as pessoas que a gente trabalha, né? Uhum. Então, para mim, realmente é hoje, eu acho que uma vocação assim que eu burilei, né? Mas eu realmente colho muitos frutos positivos disso. Que bom. E você tocou dessa questão dos quilombolas, né? Você vem também desse interesse socioambiental, mas Uhum. você comentou de vários públicos. Você Uhum. pode citar alguns outros diferentes, que não só Sim, nessa frente, mas que mostram um pouco desse seu contato com a claro. diversidade de grupos ou de organizações? Uhum. Ano passado, por exemplo, eu estava em duas pontas do agronegócio. Eu estava com a GIZ, a gente fez uma consultoria. GZ, vamos explicar para quem está vendo o Ah, que é sim, a GZ. Cooperação Técnica Alemã, né? Uhum. Eu estava com a GIZ, a Cooperação Técnica Alemã, formando uma rede de soja, da cadeia soja sustentável. Então, assim, era uma frente, né, que está repensando o agronegócio, a sustentabilidade do agronegócio. Então, era uma consultoria com um público que já pensa, né, as ONGs e todas aquelas instituições de certificação que pensam a sustentabilidade dentro desse ecossistema. E, ao mesmo tempo, eu estava em uma outra consultoria do agronegócio hardcore mesmo, né? A gente estava fazendo um processo de transformação de lideranças, e aí eu pude ter um contraponto mesmo, né, das visões, de como que a gente precisa realmente, como facilitador, ser atento a essas sensibilidades dos grupos, né? Então, eu estava Uhum. trabalhando com pessoas que são vendedores de soja, né? Pessoas que fazem a gestão desse processo de uma forma muito mais mercadológica, que não está pensando tanto na sustentabilidade. Mas nesse contexto também a empresa estava entendendo, a partir, né, de todas as políticas internacionais de sustentabilidade para a exportação de soja, eles já estavam também imprimindo isso nessa plataforma de agronegócios, né, essa visão sustentável. Uhum. Então mas a gente sente, claro, né, o nível de consciência das pessoas é completamente diferente, né? Elas Sim. ainda estão numa transição que talvez outros públicos que a gente trabalha já estão mais, né, nessa prática sustentável. Então eu poderia nesse momento ter alguma resistência. Eu falei, não, mas eu quero encarar, eu quero saber como é que funciona, né, esse processo também. Então foi muito importante para mim como facilitadora me colocar em situações também de desafio, porque eu acho que aí a gente consegue também ampliar o escopo da nossa Uhum. atuação e imprimir também aquilo que a gente acredita onde a gente vai, né? Nossa, com certeza. E eu faço eco ao que você está trazendo, porque um dos aspectos que mais me encanta nesse trabalho é essa oportunidade da gente sempre estar aberto ao novo. Uhum, E quando a gente faz isso, você não se cansa, uhum, você não entra num lugar comum de uhum, dizer, ah, agora eu me acostumei ou eu cansei. Não, uhum, você pode sempre ter essa oportunidade de ter um novo projeto, um grupo diferente, sim, aprender sobre um tema diferente. uhum, E o que eu percebo é que muitas vezes, quando a gente acaba gostando muito de uma área, a gente também atrai ou uhum, busca mais organizações ou trabalhos uhum, daquela área, uhum, né? Então eu percebo que conheço facilitadoras que a gente já formou também que atuam, por exemplo, muito com o Sebrae, né, com micro e pequenas uhum, empresas, uhum, apoiando projetos do Sebrae nos estados ou Sebrae Nacional, outras que já uhum, têm essa diversidade e essa habilidade que é incrível, né? uhum, Imagina você conversando numa perspectiva de um projeto sustentável, mas também aberta uhum, para ouvir e para facilitar um diálogo de pessoas que estão no uhum, agronegócio em si. Às vezes você está numa perspectiva industrial, uhum, enfim, ou às vezes até num grupo de lideranças de uma organização internacional. Então, é muito diverso sim, isso, né? Que sim. interessante. E agora eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte: o que aconteceu na sua vida, depois você começou a trabalhar nessa trajetória, como uma liderança que transforma, como facilitador, o que aconteceu que você nunca imaginou que pudesse ter acontecido? Uau, essa pergunta me pegou. Eu acho que, não sei se é o meu perfil, mas eu costumo chegar a esses processos muito atenta à vida que flui no grupo, assim. Eu não acho que eu tenha algum.
tem algum tipo de surpresa, assim, muito extraordinária que aconteceu. Não me lembro, assim, pelo menos de um caso que me vem agora à cabeça, sabe? Eu acho que a gente realmente se coloca muito disponível, né, ao que vem do grupo. Então, não acho que eu teria um exemplo, assim, Entendi. específico. Mas vou te trazer para um outro aspecto, te Aham, conhecendo, aham, um pouco de coisas da sua vida. Então, sim, por exemplo, você imaginou que podia ter uma pandemia e que a pandemia sim, pudesse te sim, trazer com certeza. oportunidades de morar em outro lugar? Conta Não, essa é, história é para gente, verdade. porque eu não sei se isso já era um sonho seu. Muito, Gente, muito. porque. Não, vou te contar. Thalita, na pandemia, foi morar na Bahia, na praia. É verdade. E como facilitadora, ela conseguiu. Só porque lá tinha, lógico que tinha praia, maravilhoso, mas a gente fala, como que um dia eu vou poder morar aonde eu quiser? Então, Uhum. no caso da facilitação, Sim. tinha a questão de ter uma boa internet e te dar flexibilidade. Conta pra gente essa história. Pandemia, como é que a praia chega na sua vida? Você já imaginava isso? Porque eu fico imaginando quão incrível é isso, né? Eu imaginava assim, quando eu tinha 15 anos, eu me prometi, um dia eu vou morar na praia. Fui para Itacaré e eu falei, gente, que vida incrível. Nossa, é isso aqui que eu quero para mim. Só que eu nunca imaginei que isso ia acontecer durante a minha vida produtiva. Imaginava assim, quando eu aposentar, vou morar aquela, né, que mais ou menos roteiro. Só que aí, quando chegou a pandemia, eu, claro, né, todos nós, muito, né, aquele contexto pesado e muito sensibilizados, né, com tudo que estava acontecendo, eu comecei a sentir um chamado. Não sei explicar, assim, de onde que vinha essa voz que me falava, vai que vai dar certo. Mas veio muito forte, vai para o mar que você vai se curar, né, dessa bad vibe aqui. Então, eu me lembro que eu fui passar um Réveillon de 2020 para 2021, mas eu já desfiz todas as minhas coisas, deixei as minhas panelas, tudo meu, né, na casa de uma tia. Falei assim, olha, eu tô indo passar o Réveillon, mas minha intenção é ficar na Bahia. Eu tô sentindo que eu vou aproveitar essa onda que eu tô trabalhando, né? Fiz cursos de formação na área da facilitação virtual, já estava atuando, né, com vocês também na Matrix em algumas facilitações já virtualmente. Eu falei assim, bom, eu vou tentar essa vida virtual lá. É claro que eu não sei se a internet vai ser compatível, o que eu vou conseguir de moradia, né? Porque eu estava fazendo assim algo realmente que para mim também era muito desafiador, né? Eu nunca tinha tido essa experiência de morar um tempo no Nordeste, né? Eu acho que é diferente de uma capital. Mas eu resolvi arriscar. E aí, durante esse período das férias, né, de janeiro, eu comecei a buscar um local, consegui uma boa internet, melhor do que a de Brasília. E eu falei, gente, eu acho que vai dar certo. Vamos ver, vamos sentir. Então eu ia renovando meu contrato a cada 3 meses, à medida que eu ia vendo que estava fluindo bem os trabalhos, que eu estava conseguindo atuar sem nenhum prejuízo, né? E que ao mesmo tempo eu estava também levando a vida que eu sempre quis, porque eu sinto, costumo dizer, né, que a gente esquece que a gente é bicho. Né? E cada bicho tem seu habitat natural, né? Uhum. E o meu é muito mar. Desde que eu sou criancinha, que eu tenho 1 ano de idade, todas as férias, meu pai levava a gente para o mar, né? Então, eu me lembro que eu sentia, e eu achava que era porque eu estava em férias. Eu achava assim, não, eu estou tão bem, eu estou com tanta disposição, eu consigo fazer 3 turnos num dia porque eu estou de férias. Mas não é. Eu descobri que é quando eu estou perto do mar, da praia, Uhum. que minha biologia muda, eu fico com alegria de viver, eu acordo assim com uma... Eu costumo dizer que eu tenho epifanias quando eu estou na praia, assim, é muito forte. Então, conciliar, né, esses dois mundos, o mundo do trabalho, aquilo que me sustenta, com esse meu habitat natural, né, me trouxe essa potência de trazer também a facilitação como esse lugar de apoio para esse processo, né? Uhum. Então, é claro que hoje muita coisa voltou para o presencial, alguns projetos muito importantes que eu tenho, né, a alegria de participar, inclusive com vocês aqui em organismos internacionais, muita coisa acontece em Brasília hoje, né? Mas eu tenho certeza que esse mundo virtual ele chegou para ficar e a gente, enquanto facilitadoras, eu até prefiro hoje trabalhar no virtual, Uhum. porque eu acredito que a gente tem ferramentas muito criativas que trazem, até imprimem uma produtividade em pouco tempo, né? Eu acho que no presencial às vezes a gente se perde um pouco no fluxo do grupo e no virtual as pessoas precisam, né, daquele foco em pouco tempo resolver. Então
Eu hoje tenho até uma predileção por trabalhar no virtual e Uhum. acho que é um mundo realmente muito rico. Assim, a gente talvez perca um pouco dessa questão do calor humano, mas a gente ganha em outros sentidos, assim, da criatividade. Eu adoro, parece que a gente está trabalhando no videogame, né? Com aquelas ferramentas cheias de cores e trazendo toda uma customização para cada público, né? Que eu acho super importante também a gente saber da acessibilidade e trazer o que há de mais inovador para aquele público, mas dentro das capacidades e dos ferramentais disponíveis, né? Então, assim, eu acho que é também uma costura ali muito linda de se fazer no virtual. Uhum. Ai, que legal. Mas que bom, né? Saber que como com esse trabalho você consegue ter flexibilidade de tempo, Sim. né? Então você tinha, acho que você conseguia também se organizar para pegar uma praia, Todo para fazer dia. coisas por ali. E consegue, claro, tem uma agenda de Sim. trabalho, então você estava ali também Claro. disponível para isso, né? Uhum. E pôde, o que era e foi para todo mundo, né? Um momento tão difícil, também surgiu como uma oportunidade, né? De Com viver esse certeza. sonho aí Foi. dos 15 anos. Que É bom. verdade, é verdade. Bom, e eu queria te perguntar se você pudesse deixar uma mensagem para o seu eu do passado, essa Thalita Hum. a que estava lá advogada, trabalhando e que estava insatisfeita, para o seu eu do presente, que tinha dúvidas se valia a pena ou não entrar nesse caminho, fazer o curso, né, da Matrix, o que você diria para ela, assim, que está cheia de dúvidas? Eu diria, confia no fluxo. A vida vai fluir se você estiver no seu lugar, né? Eu acho também que a gente vive um grande mosaico, assim. Cada pessoa tem o seu lugar, né, para ocupar no mundo. Então, dentro dessa diversidade de papéis, de funções, de talentos, de dons, a gente só precisa se encaixar no nosso lugar. Uhum. Então, tem que confiar. Confia, vai com fé, Vai com né? fé. Que bom. E queria te perguntar também assim, para você hoje, nessa trajetória, num Uhum. lugar aí da sua verdade, da sua sinceridade, o que que a Matrix representa para você hoje? Uau! A Matrix, já no nome, me remete muito isso, né? Como uma grande mãe mesmo, que me ajudou, e eu nunca vou me esquecer dessa imagem. No Gaia, a gente fez uma linha da vida, e a gente começava, né? Como eu comecei do Gaia e como eu vou sair do Gaia. E eu me lembro que na porta da saída tava a cara da Andréia, assim, tipo, me recebendo. E depois, muitos anos depois, que eu entendi aquele simbolismo, né? É como se fosse um parto da nova Thalita. E eu te agradeço. Ai, e a gente te acolhe com muito amor e com muita admiração pelo seu trabalho, pela sua coragem. E a Thalita hoje segue com a gente como professora dos cursos de facilitação, né, como monitora, como essa mulher que acreditou no potencial dela, no seu potencial, e teve a coragem de dar esse passo. E eu fico muito feliz da gente poder ser assim essas parceiras que dão essa mão e que a gente pode estar junto, né, num lugar de apoio mútuo. E é isso que a gente gostaria de fazer, não só contigo, que a gente faz com outras mulheres, mas que a gente acreditar nesse apoio que uma pode dar para a outra, né? Que nós não somos uma, né? Que nós somos muitas andando juntas. E ainda numa sociedade que precisa de tanto, né? Que a gente precisa tanto se enxergar, tanto se Sim. apoiar. E eu queria te fazer uma última pergunta, que assim, eu queria te convidar para deixar uma mensagem, porque tem essa coisa da Matrix, mas eu queria que você se conectasse um pouco nesse papel que eu e a Renata pudermos, que a gente pôde ter, que a gente tem na sua vida. Se você quer deixar uma Claro, mensagem para a claro, gente. claro, claro. Então, para a Matrix, né, e para a Andréia e para a Renata, que são esses pilares mesmo de tudo que eu acredito de coerência nesse mundo da sustentabilidade, eu queria deixar o meu profundo agradecimento. Meu profundo agradecimento. E com certeza, sem vocês, eu não teria chegado aqui. Ai, querida. Nossa, eu sou muito chorona, desculpa. Ai, que bom. Beijo. Eu acho que tem
a gente tem espaço na vida e entre a gente para essa emoção, sabe? E a gente acredita muito que a gente, essa emoção e esse choro, essa conexão que vem do coração, a gente precisa deixar sair Sim. e, e reconhecer o quanto que ela faz parte da nossa vida, né? Às vezes é uma emoção que vem de uma dor, mas essa emoção que vem desse lugar, né? Da alegria, da Da gratidão, gratidão. de um caminho e que eu compartilho essa gratidão, sabe? Essa gratidão pela confiança que você nos trouxe. E há tantos anos atrás, você depositou essa confiança na gente, né? Você olhou e falou: "Ah, participando disso, eu acredito em mim". Você acreditou em você mesma e você deu um voto para outras mulheres, né? E a gente está falando de 10 anos atrás, né? Hoje, claro, a gente chega, eu já tenho 20 anos de trabalho nessa trajetória, a gente já tem 13 anos juntas aqui na Matrix, e, e assim, eu fico muito agradecida, sabe, de ver que você, eu espero que há tantas outras mulheres a gente possa estar junto, formando uma grande rede de mulheres que protagonizam. E se a gente for pensar que o percentual de mulheres em posições de chefia ou de lideranças ou que protagonizam, que de fato são reconhecidas como ainda é tão pouco, né? E às vezes a gente ouve assim, gente nos eventos que a gente facilita, falando: nossa, vocês estavam num grupo tão masculino ou com autoridades tão, e foi tão leve, foi tão agradável, vocês conseguem ser tão suaves. E aí a gente fala, gente, é sobre isso. É sobre a gente estar num lugar de ser suave, sobre as pessoas dialogarem bem, sobre a gente colocar a nossa identidade a serviço. Claro que com técnica, é claro que tem um jeito de fazer, tem método, tem tudo que nessa trajetória que a gente não falou tanto aqui, claro que você foi se capacitando mais e foi colocando outras ferramentas nessa mochila. Eu gosto de falar de mochila porque eu sou montanhista, então sempre uso as minhas analogias de trilha, mas da gente ir carregando isso. Só que no fundo, sabe, esses pés que pisam, que confiam, que vão sentindo, o quanto que a gente vai nesse caminhar e o quanto que a gente tem mãos para dar, né? Eu acho que é o que faz a diferença. Sem dúvida, eu acho que esse papel do feminino, né? Eu acho que trazer justamente essa leitura pacificadora dos processos, da gente contribuir exatamente com o nosso maior dom, né? Que é ser mulher. Então, eu me lembro de um dos feedbacks que eu recebi, a gente estava facilitando um encontro que era adolescentes com policiais, mediação de conflitos, um monte de coisa misturada e tal, e a gente criou um processo participativo dentro desse contexto, né? Juntando jovens com gestores públicos e policiais, e aí chegou uma professora, me puxou no canto e falou assim: você nasceu para isso. Fiquei, caraca, sabe? Tipo, é aí que a gente vê realmente, né? Que a gente precisa estar nesses lugares. Sim. Porque é ali que a gente consegue trazer, né? Justamente essa cultura de paz, né? Que eu acho que é muito nosso... Acaba sendo, né, o nosso maior legado, assim, nesses processos, é trazer essa leitura, né? De que podemos juntos construir um mundo muito melhor. Ai, que maravilha. Thalita, então a gente te Eu que agradece agradeço, de foi uma todo o honra. coração. Que conversa Essa boa, que oportunidade, lindo ver foi essa lindo. trajetória. E esse foi o podcast Líder Transformadora, que possa ter te inspirado. Acompanhe a história e a trajetória de outras mulheres nos nossos próximos episódios. Até mais.